Agora eu quero falar de uma outra pessoa, porque nas eleições para prefeito, uma outra personagem, uma outra pessoa que surgiu com grande relevância foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vocês se lembram que na comemoração do Ricardo Nunes, ali, de uma maneira que nunca havia se visto, ele comemorando, né, bem vibrante a sua vitória, ele colocou o Tarcísio de Freitas, entre aspas, como o líder maior. Chamou o Tarcísio, levantou a mão, agradeceu e, para muitos, o Tarcísio saiu muito maior dessas eleições de 2024. E aí? Para o Ricardo, o Tarcísio foi o líder maior, porque independentemente do Bolsonaro ser ainda o grande líder da direita, quem não abandonou o Ricardo, quem esteve com o Ricardo em todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade, foi o Tarcísio. Então, para essa gestão, para essa vitória, ele é líder maior, inegavelmente. E eu acho que, olhando para 26, as eleições municipais, no fim, são um laboratório para as eleições nacionais, o Tarcísio se credencia como uma grande liderança nacional. Não sei se para fazer um voo nacional, mas ele se mostra uma liderança nacional porque foi o grande personagem da eleição na maior cidade do país. Sem dúvida, eu não me lembro de ver na história um governador se envolver tanto com a campanha de um candidato a prefeito como esse. Vale lembrar que Geraldo Alckmin, que escolheu o João Dória para ser candidato a prefeito naquele momento e jogou todas as fichas lá, mas a gente não viu aquela dedicação do Alckmin ao Dória durante a campanha como vimos do Tarcísio. Inclusive, num certo momento, muita gente criticou o Tarcísio, dizendo que ele tinha que largar o Ricardo Nunes porque ele ia se queimar com isso. Ele sustentou firme e saiu talvez mais engrandecido que o próprio Ricardo Nunes. Eu concordo plenamente. Inclusive, o Tarcísio elegeu o Ricardo Nunes e ficou com o Ricardo Nunes, diferentemente do Lula e do Bolsonaro, que percorreram o país inteiro. Nem o estado de São Paulo o Tarcísio conseguiu muito percorrer, porque ele ficou, sim, ajudando a eleição do nosso prefeito Ricardo Nunes de forma fundamental, e essa vitória, essa parcela, sim, se dá ao apoio que, ao contrário do que alguns falavam, que iria queimá-lo, fortaleceu e foi preponderante para a vitória do Ricardo Nunes. Eu acho que sim, o Tarcísio foi fundamental, mas principalmente no momento de escalada que nós tivemos no meio da campanha, do meio para o final da campanha, uma escalada do Pablo Marçal muito grande, e aí, como se costuma dizer, vários ratos pularam fora do barco. E o Tarcísio foi fiador do Ricardo, esteve ao lado do Ricardo, ajudou a conter uma debandada mais generalizada que poderia ter acontecido, e o Ricardo percebeu isso, e inclusive citou isso depois do meio para o final da campanha, em especial no discurso da vitória, que foi muito grato. O Tarcísio realmente correu ali um grande risco, porque em determinado momento se analisava a possibilidade real da ida do Pablo Marçal para o segundo turno. Em um determinado momento já não sabia mais se com o Ricardo ou com o Pablo. Ficou tudo muito misturado ali. Com o Boulos, desculpa. Se o Pablo iria com o Ricardo ou com o Boulos. Então, realmente, o Tarcísio teve um papel muito importante. E o Guilherme Boulos nessa história toda? Porque, no final das contas, depois das eleições, na comparação com as eleições anteriores em que ele disputou, não teve grande avanço, assim, em relação ao número de votos, né? Aliás, ele perdeu na periferia em São Paulo. Ricardo Nunes ganhou, inclusive na periferia. Das 57 zonas eleitorais, o Ricardo Nunes ganhou em 54, portanto, inclusive na periferia. E das 3 que o Guilherme Boulos ganhou, o meu querido Wilson Pedroso, uma, inclusive, na região central, da Bela Vista. Ou seja, saiu menor o Guilherme Boulos porque havia uma grande expectativa, né? O próprio PT colocando a vice-prefeitura ali, apoio do presidente Lula. E aí? Eu acho, Koba, que não é uma exclusividade do Boulos. A esquerda como um todo saiu enfraquecida nessas eleições. Se nós olharmos para as capitais e se nós olharmos para os grandes centros, os partidos de esquerda perderam muitos prefeitos. É uma tendência, eu não sei se é um desgaste da esquerda, mas é uma não renovação política. O Boulos é uma esperança, é uma liderança que pode amadurecer e assumir essa liderança da esquerda. Mas hoje é fato que nós não temos ninguém na esquerda que não seja o presidente Lula capaz de protagonizar um processo eleitoral. E essa falta de novos quadros vai desgastando e reverbera
nessa falta de votos que nós acompanhamos. O que é muito interessante é que nas eleições passadas municipais, quem não teve coro, quem não teve reverberação foi justamente o partido do próprio presidente. Não tivemos quase prefeitos de direita eleitos e nem vereadores. O presidente está falando. Presidente, à época, Bolsonaro. Então, é curioso, talvez os prefeitos, eles precisam de emendas parlamentares. Talvez foi o tratamento meio cruel que o governo federal ele despendeu aos próprios prefeitos e municípios. Então é muito curioso, porque essa impressão que eu também concordo, eu coaduno com a Cássio, que a esquerda perdeu e muito nas eleições passadas, a direita perdeu muito também no que tange as eleições municipais. Senhor. Eu acho assim, o Boulos ele tem que se reinventar na parte de imagem, né? Porque ele é uma somatória de rejeição, né? Na passada, ele não tinha a rejeição do PT. Nessa eleição, ele tem a rejeição por conta do ativismo dele, ele sabe disso, que ele trabalhou muito, tentou diminuir muito isso na propaganda eleitoral dele. Tem a rejeição da esquerda e somou junto com a rejeição do PT aqui em São Paulo. Mas eu queria falar um pouco também da questão do Tarcísio na eleição do Boulos. Fala aí. Porque diferente do Bolsonaro e do Lula, que realmente não foram padrinhos que tiveram a capacidade ou foram suficientes para eleger um para eleger o Boulos e outro para eleger o Ricardo Nunes, porque também falava que estava com o Ricardo e também não sabia se estava ou não estava. O Tarcísio não. O Tarcísio foi um grande cabo eleitoral. E um cabo eleitoral de colocar a cara na TV. E isso ajudou o Ricardo Nunes a estancar o Pablo Marçal, mas também estancar o Boulos na periferia. O Ricardo já tinha uma força política na periferia, porque ele trabalhou muito a periferia, se dizia que era alguém que veio da periferia, e era verdade, mas o Tarcísio também segurou um pouco a subida da esquerda aqui em São Paulo. É verdade. Diz, inclusive, Nelsinho, que o Boulos nem falou com a Marta depois do término das eleições, nem por telefone, que houve um distanciamento, porque talvez a composição da Marta na chapa do Boulos era para tentar trazer ali aquela galera mais da periferia, onde ela teve projetos sociais. Isso não aconteceu, não se concretizou nas urnas. O Celta tá quebrado, não deu tempo. A Marta na campanha é essa mais sumida que todos os outros juntos, né? Ela foi anunciada, mas assim, não participou de quase nada. As agendas eram do Guilherme Boulos, sem a sua vice-prefeita. E a vice-prefeita que foi escolhida justamente para ter voto na periferia. Mas qual vice protagonizou na cidade de São Paulo, por exemplo? Nenhum. Não, mas mesmo que não tenham tido protagonismo... Entre todos, a Marta era o maior quadro, né? A maior estrela. Mas eles estavam, mesmo que não tenham tido protagonismo, eles estavam pelo menos ao lado, caminhando juntos. A Marta nem fisicamente, nem presencialmente esteve na campanha. Mas também fica muito claro, né? Que o Boulos escanteou a Marta. Num certo momento... Será que foi ele escanteando ela ou vice-versa? Eu acho que sim. Eu acho que num certo momento chamaram a atenção dele. Ele começou a falar um pouco mais dela nos últimos 10 dias da campanha, mas logo no final parou de falar de novo. Agora, não tem dúvida que o Boulos saiu muito menor nessa campanha do que entrou. Ele começou o ano, esse sim, como possível prefeito a partir de 2025 e nada, né? Agora, eu acho que a Marta, ou a Cássio, ela estava com o entusiasmo do Datena para ser vice-prefeita. Eu acho que não, ela queria. O entusiasmo, ou a falta de entusiasmo, foi do Boulos e principalmente do PT na cidade de São Paulo. Se a gente olhar, ela não fez agenda com candidatos a vereador do PT. A gente viu o Boulos nessas agendas e ela não estava na agenda ou nas agendas dos candidatos do seu próprio partido. Então essa entrada a fórceps da Marta não pegou bem na chapa, não pegou bem com os aliados e, obviamente, isso naturalmente levou ao fato dela ser escanteada. E também é importante a gente ressaltar o seguinte: por mais que ela tenha sido uma prefeita bem avaliada, a gestão dela terminou há 20 anos. A memória afetiva das pessoas com a gestão dela não é a mesma. Hoje o Boulos é um quadro muito maior do que ela. Então não tinha por que ele estar carregando algo que não traria tantos dividendos eleitorais assim. E não é. E na política tem você é gestor público há muitos anos, você sabe. Depois de um tempo
da obra entregue, as pessoas, você vai lá, onde você entregou ao UBS, que agora você é secretário da Saúde até algum tempo, passou esse tempo, você vai lá, toma café, as pessoas vão te tratar com carinho. Mas eleitoralmente é um outro momento, porque a obra já está feita. Elas querem saber o que elas vão, o que vai vir, o que vem de futuro, o que vem de futuro. Então eu posso falar porque eu fiz campanha com a Marta quando eu coordenei a campanha do Bruno. As pessoas adoram ela, mas lembram de um passado. E uma eleição, você está falando de futuro. Então, isso eleitoralmente não vira voto. E acho que 20 anos, que foi o tempo da Marta, essa galera mais jovem hoje, por exemplo, optou por Pablo Marçal na caminhada. Então, um jovem que nasceu quando a Marta era prefeita não tem essa memória que o senhor falou, que eu acho super importante. E quando agora eleitor, talvez o primeiro voto ou o segundo voto, ele se encantou mais com o discurso de Pablo Marçal. Então, não somou nessa frente do Boulos. Que eu acho, Nelson, que o Guilherme Boulos saiu muito menor. Apesar de eleitoralmente empatar com a última eleição dele, mas o PT em especial gastou muito dinheiro na campanha do Boulos. Ele saiu muito mais fraco do que ele entrou nessa eleição, na minha opinião. Os números, ouviu, senhor? Quantos? Foi quase 60, né? Foi só do PT Nacional ele recebeu 40 milhões. Foi quase 80 milhões de reais na campanha dele agora. 84 milhões o Boulos. Data da luz aqui. Nosso sabe tudo, todos os números, jogo da